seja bem-vindo você que nos acompanha nesse podcast maravilhoso que é o Mentalidade e Progresso. E no episódio de hoje a gente vai falar com um convidado especial. A gente tá aqui para falar sobre a mente, sobre as emoções, sobre o corpo, tá? Tudo que envolve, assim, para você poder desempenhar o seu melhor, o seu máximo. Ele é escritor, ele também é palestrante, tá se posicionando agora. Eu tô aqui com o Marcos Pires. Conte um pouco mais sobre a sua história, Marcos. E aí, meu querido? Beleza. Obrigado pelo convite, gratidão. Tamo junto. E vamos ver se a gente consegue desempenhar aqui pro pessoal aqui uma ideia básica do que é o universo da mentalidade. Uou, caraca, hein? Tem bastante coisa aqui, Serano, pra gente falar sobre esse assunto também. E começando a falar sobre a sua história, cara. Quem que é o Marcos Pires? Ah, cara, o Marcos Pires é um tiozão já rodado pra caramba, né? Mas desde o começo, assim, a infância, como qualquer ser humano, eu acredito, que, assim, que mais ou menos na minha idade aí, é o sofrimento básico, né? Pouca disciplina, pouca oportunidade. E aí a gente vai correndo atrás por fora, querendo conhecer um pouco mais, Sim. né? E eu sempre tive um conhecimento, assim, correr atrás de conhecimento. Eu sempre quis saber na profundidade o que aquilo lá representava. Não tinha internet, cara, não tinha Nossa, computador, imagino. né? Então, e sem saber eu comecei a fazer a modelagem de algumas pessoas que me rodeavam, né? Assim, pô, quero ser que nem aquele cara, pô, quero fazer que nem esse daqui, por que aquele cara faz isso, por que aquele faz aquilo? Isso daí foi me levando para uns caminhos aí que, graças a Deus, né, conseguiu me direcionar, me colocar num caminho aí de conhecimento, assim, dentro do escopo que eu estava procurando. E hoje, por pura pressão da minha esposa, de tanto ela fala, pô, mas você está acumulando muito conhecimento aí, você só junta, põe isso daí para fora, né? Vai ensinar, vai divulgar isso daí, né, meu? Não guarda para você, né? E aí, acho que de uns 5 anos para cá, eu comecei a tomar gosto pelo negócio e todos aqueles pedaços de papéis aí que eu fui escrevendo ao longo da vida aí, guardando, juntando, escaneando, aí eu juntei e montei essa obra aí que se chama A Ponte. E a gente vai falar sobre ela, tá? O livro tá aqui, tá? Livro maravilhoso, eu tô lendo ele. Tô Que gostando bom. demais, cara. É um livro, assim... É um livro pra gente mudar a fase que a gente tá, né? Às vezes a gente Exatamente. tá um pouco preso a algumas coisas, uns padrões. E é sempre bom a gente tá vendo esse conteúdo pra mudar alguma coisa que a gente queira, né? E é bem interessante esse livro, hein? Já recomendo aqui. sem querer fazer o merchan, mas fazendo. Porque é bom mesmo, sabe? Eu falo uma coisa assim, a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas, né? Sim. Porque tem o meu sócio, ele fala uma coisa, que se a gente não serve, não servimos pra viver. Ok. Isso é interessante, Muito. porque é transbordar. Eu lembro da primeira vez que eu tive essa experiência, de quando eu tava indo na igreja, no caso, né? Aí eu recebia de várias vezes aquelas mensagens de tia. Bom Sim. dia, que Deus te abençoe e Ok. tal, as mensagens bíblicas. Aí eu cheguei a enviar pra uma pessoa, isso. Aí eu enviei pra pessoa essa mensagem, a pessoa, tipo, nossa, agradecendo, eu precisava ouvir isso. E era um negócio tão simples, aí ali aquilo, tipo, me encheu assim, tipo, cara, que legal. Tipo, isso é pregar o evangelho, isso é transbordar. Aí eu entendi, cara, é uma coisa simples, né, que a gente pode simples. fazer. Que interessante, cara. E como que foi pra você isso, depois que você, pô, entendeu que... Não, tenho muito conteúdo, como que foi depois disso? Então, o grande lance que eu vejo na abordagem desse livro é justamente posicionar as pessoas assim dentro de uma realidade que ela é física. Então, assim, eu coloco aí toda a parte que é realmente com produção científica mesmo. Legal.
tá? Então, quando eu falo do cérebro, eu falo do cérebro baseado em papers aí de universidades, né? E as emoções, o que que cada emoção causa em relação ao cérebro, Uhum. como é que isso daí é manipulado dentro, né, do cérebro humano, Sim. e como é que a sociedade se apoderou disso daí, mas a sociedade lá de cima, né, Uhum. que são os controladores do sistema. Sim, sim. E colocar isso daí numa linguagem mais para pessoa humilde mesmo, sabe? Para Simples. pessoa simples mesmo, para ela realmente entender Uhum. que ela está sendo manipulada, literalmente. E Hum. que existe uma maneira muito simples, muito fácil de sair disso daí. Sair da Mas Matrix. sair da Matrix. Aham. Mas assim, que é a real. Né? Uhum. E aí, lentamente, aí eu vou virando o foco depois do livro aí para a gente começar a entrar no universo da física quântica e explicar realmente do Uhum. que se trata a física quântica também. Nossa, que interessante. Ainda falando do livro, né? Mas vamos falar um pouco sobre a profissão sua. O que que você faz atualmente? Atualmente, hoje, eu estou me dedicando basicamente a entrar nesse universo, né, Sim. de poder explorar aonde que esse livro vai me levar. Eu, assim, Uhum. nunca tive uma profissão exatamente assim. Eu nunca me dediquei a um único ramo. Uhum. Né? Eu já trabalhei com esporte durante 15 anos. Ó, que legal. Fui auditor de evento esportivo. Uhum. Conheci, assim, 2,5 toneladas de atleta, né? Caraca. E aí, e essa galera aí que foi me fornecendo o material, Sim. né? De você ver assim um atleta assim que Uhum. na frente da TV o cara é uma coisa, mas ali no backstage ali ele sofre pra caramba, Uhum. tem preconceito, Uhum. o cara não sabe lidar com dinheiro, e aí a fama perturba a vida social dele. Uhum. E eu conheci muito atleta que pós-carreira, assim, ficou completamente desestruturado, desestabilizado, Caraca. morando na rua. Uau. É, É doideira é isso, né, cara? doideira. É, Eu já ouvi falar também de outras de histórias, né, de atletas que muitas vezes, tipo, pô, tinha tudo pra dar certo. Só que de repente veio tudo, sabe? Ele mesmo fez, ele cavou o próprio túmulo, sabe? Ele foi perdendo as coisas, foi se afundando. exatamente. Isso acho que é comum, né? Não sei se É comum. é comum os atletas. É, E se você não tiver uma base, cara, você fica na lama. exatamente. Olha. E tudo isso daí vai envolver o network, né? Que Sim, pode ser um network positivo ou negativo, né? Depende exatamente. de quem é que você está andando, quem é que está Uhum. te Nossa, orientando. forte, falou tudo, é isso É, mesmo. então, é sempre bom você procurar Uhum. pessoas que te façam, que te orientem por um bom caminho, Sim, claro. né? Verdade. As conexões que você faz determinam seus destinos. Olha isso. Exatamente. E se a gente tiver pessoas do nosso lado que agreguem na nossa vida, cara, é sempre bom. Vai ajudar a gente a chegar mais longe. Se você quiser ir rápido, cara, vai sozinho. A estrada é sua. Pode ir. Mas se É, você quiser ir longe, cara, junte pessoas, vai bem acompanhado. Isso vai te ajudar muito. exatamente. Tem uma Exato. frase muito legal Fala aí. do Henry Ford Uhum. que bate bem com isso daí. Ele fala: você pode conseguir ou não. Uhum. Das duas maneiras você está certo. Top. Colocar embaixo aqui, ó. Essa frase. Bem interessante mesmo. É, Cara, assim, quando a gente tá falando de mentalidade, né? Eu gostaria de saber, assim, as suas motivações. O que que te motivou hoje a fazer o que você faz hoje? Por que que você tá fazendo o que você faz hoje? é exatamente isso daí. Assim, principalmente pós-Covid, cara, a população pirou, Uhum. né? Mesmo dentro, porque no meu ponto de vista pessoal, Aham. tá? A Covid é um teste, né? Um beta teste aí Hum. para alguma coisa que vai vir aí para dar uma limpada geral aí na Uhum. galera, né? Então, eles, assim, isolou todo mundo. Oh, Uhum. deu certo, hein? Conseguimos isolar todo mundo. Então vamos fazer uma limpeza aqui. Quem
por exemplo, quem era diabético, tinha problema cardíaco, quem não estava bem de saúde, Uhum. foi quem foi embora. Uhum. Então isso daí dá para sacar que assim teve um foco assim, né? Então e mexeu muito com a parte psicológica das pessoas, Interessante essa visão. tanto das pessoas que ficaram, né? Quanto das pessoas que manipula esse sistema aí. Uhum. Então, no meu ponto de vista, né? Vem chumbo grosso por aí. Uhum. Então, se eu puder ajudar a Uhum. criar uma comunidade, mas não uma comunidade que cada um se conheça, né? Mas alguém que consiga Sim, entender sim. que está sendo manipulado, principalmente pela indústria farmacêutica, é possível você Uhum. sair dessa Matrix. Então você é como uma Red Pill, né? Tipo, vamos supor, na Matrix não tem ele. O Morpheus, Morpheus. ele dá duas opções pra pessoa. Se ele quer continuar onde ela tá, ou se ela quer sair da Matrix e mudar a realidade dela, né? Exatamente. E você tá oferecendo aqui a pílula verde, pra pessoa mudar a Não, realidade dela. vermelha. A vermelha que muda a realidade foi mal. Vermelha. Ó, sinceramente, cara, eu não assisti o Matrix. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre esse É bom, filme. É bom, né, é cara? bom. Eu vi vários cortes na internet, na verdade. Uhum. Pessoas falando, tal, é bom filme, tal, mudou a mentalidade e tal, mas eu É. nunca parei pra assistir. A máquina nunca, ela nunca para, É. a simulação, Uhum. né? Se a gente entrar agora já no universo da física quântica, tudo é energia, Sim. tudo, inclusive você, Uhum. eu, essa TV, o copo aqui, qualquer Sim. coisa é energia. Porque a parte mais fundamental que hoje tem dentro da física, que é o menor elemento, são os quarks. E o quark, o que ele é? Ele é um vórtice de Uhum. energia. Sim. A partir daí não tem mais nada. Uhum. A partir daí é só energia. Aí tem a teoria do campo das cordas, que é outra coisa. Então, se a gente pegar aqui no estúdio aqui e apagar tudo, Uhum. acabou. Porque a gente está sendo só o reflexo dos fótons que batem na gente, aí clareia e tal. Então, isso daqui é uma capa só. Uhum. Nessa capa Sim. Tá o vendo que, aí? o que tem aí Uau. são Ó. 50 trilhões de células interligadas, que cada Uhum. uma dessas células vai chegar no quark. Então você é um fator só energia, né? Que está Uau. dentro de um campo físico. Uhum. Mas se a gente apagar a luz aqui, acabou. É, tipo assim, eu sou negro, ninguém vai me ver. Eu também. É, então, se eu ficar tudo escuro aqui, ninguém vai me ver. Então, Mas não é porque você é negro, é porque a luz parou de refletir. Então a gente é o é. reflexo da luz. Você entendeu? E o que é Aham. a luz? O que é o fóton? É energia. É energia. E Então tudo no universo é tudo é energia. energia. Inclusive, nós somos energia. Não, você é um É um campo campo. de energia. Ah, que interessante, cara, isso daí. Não, demais, cara. Pô, imagina, não sei quanto de energia que passa, assim. Como que é medido isso, de quanta energia que passa pelo nosso corpo? Não, não é que passa, é que é o seguinte, o número fundamental, né? A parte fundamental, que é a Sim. menor parte das partículas quânticas que compõem os 50 trilhões de células que você tem, Uhum. aquilo lá, ele é uma energia. Sim. Só que é uma energia vibracional, tá? Então Hum. você está vibrando. Eu já ouvi falar que, tipo, a gente tem energia suficiente pra ligar uma lâmpada. O Como que é? cérebro, o O cérebro, cérebro o que tem? cérebro ele gera 23 watts de energia. Uau. É verdade. E ele Caraca. consegue, literalmente, se você tiver um LED, e lógico, fizer as conexões direitinha, Nossa. vai iluminar uma lâmpada. Sabe, não sei se já aconteceu com vocês, mas de você estar andando pela sua casa e de repente bater o dedinho. Ou você bater o joelho, aí vem aquela descarga de energia, você não consegue nem levantar. É isso que ele tá falando aqui, nosso corpo. Se a gente bate uma parte, mas tem às vezes, tipo, você Isso pega no celular, um você toma um reflexo. choque. Não, é dor. É, é. É um reflexo, mas isso daí já é uma outra parte aí do seu cérebro identificando o Hum, padrão pancada. ah, tá. Mas é uma energia também, já É, gera. é uma ação Sim. e reação. Uhum. Cara, agora, assim, falando sobre a mente, no caso, assim, em relação a você, no caso. Ok.
qual que é o seu propósito de vida hoje? O que você acredita? Então, é exatamente isso daí, é levar o máximo de informação possível, Uhum. tá? Eu quero trabalhar com um centro de reabilitação, quero trabalhar com essas pessoas aí que estão em fragilidade, né? E Interessante. mostrar para eles que é possível você dar um... Sim. Isso daí não é milagre, não é... É demorado, né? Mas se a pessoa ela aprender a dar aquele passo a passo, e aqui no livro a gente ensina tudo isso daí, como Hum, é que ele tem que se portar, a gente coloca o princípio dos 30 dias, eu coloco aí como é que isso daí foi criado, como é que foi desenvolvido. E, sim. hoje o princípio dos 30 dias, por exemplo, ele é usado, é padrão olímpico. O Dr. Dennis Waitley, que é o criador desse sistema aí, Uhum. quando ele aplica isso daí num atleta olímpico, a probabilidade daquele atleta ser medalha de ouro aumenta consideravelmente. Cara, como que ele chama esse doutor? Dr. Dennis Waitley. Dennis Whitland. Ele pegou um padrão que estava sendo desenvolvido na NASA, na época que ele era, né, ele era Sim. funcionário da NASA. Ele começou a sacar aquilo lá, ele falou, pô, vou ver se eu aplico isso daqui na minha vida. E ele aplicou Hum, naquilo lá primeiro para ele falou, pô, deu certo, acho que eu vou caraca. vender isso daqui, cara. Uau. E ele virou consultor olímpico dos Estados Unidos na década de 80. Foi quando os Estados Unidos deu aquele salto gigantesco em relação à União Soviética Sim. na padronagem de medalha de ouro. Por conta... é básico, é assim, ó. Sim. É o poder da visualização. Uhum. Então, ele pegou, por exemplo, assim, nos eventos que ele fez, Sim. 3 equipes de basquete. Uhum. Uma treina só jogando a bola. Sim. A outra só não treina, não faz Uhum. nada. E a terceira joga a bola, mas pensa também que Uhum. enquanto você estiver ali parado dormindo, que você Uhum. está arremessando a bola. Que você está arremessando a bola. Uhum. Bom, aquele que treinou e ficou treinando, manteve o padrão. Sim. Aquele lá que não jogou, não fez nada, caiu um pouco o padrão. E aquele lá que treinou mentalmente subiu 23% o padrão dele. Caraca. É, Por que treinou a mente? porque só treinou a mente. Nossa, que interessante, É. cara. Eu lembro de um episódio que até eu falei ali nos bastidores, né? Que quando eu tava. Quando eu era jovem, queria ser jogador de futebol e tudo mais. Eu até falo que, assim, cara, isso não era um sonho meu. Por isso que eu colocava muita pressão em mim, sabe? Ah, E, cara, na época ali jogando bola, acredito que todo jovem, assim, que cresce numa comunidade, cresce na periferia, ele tem dois sonhos, que é ou ser jogador de futebol sim. ou músico, né? Ok. Porque, cara, a realidade que te bota ali é isso, sabe? Não tem muitas opções ali. Ou fazer uma faculdade aí mais pra frente. Só que era esse um sonho meu, entende? Um sonho naquela Sim. época. Que isso me foi apresentado. E, cara, eu jogo bem até hoje, no caso. Não é querer me gabar, mas realmente jogo bem. É, pô. Só que eu tinha uma certa dificuldade de mostrar isso, sabe? Pô, no treino era legal, conseguia desempenhar bem o jogo. Só que na hora dos jogos ali, dos campeonatos, cara, eu não conseguia me desempenhar, sabe? E na época, eu lembro que eu jogava de atacante, sabe? O atacante é o cara da pressão, o cara que tem que ir pro jogo, tem que fazer gol, Claro. entende? Só que na hora do jogo eu travava. Eu chegava na hora, tipo, cara, e agora? O que que eu faço? Às vezes pensando no adversário, o que que o adversário, pô, o adversário tá melhor que a gente, ou, pô, a gente não tá bem, não tô bem preparado fisicamente, não treinei o suficiente, Uhum. sabe? E eu ficava aquela pilha na cabeça. É. Aí chegava na hora do jogo, pô, baixo o ânimo, sabe? Eu via tudo turvo, na hora do jogo ali, a bola passando, as pessoas correndo. Cara, chegou um tempo que eu não sei, mas não cheguei a desmaiar, mas sabe quando a gente vê vertigens? Sim. Sabe, de tanta pilha que eu tava me colocando na cabeça. É. Sabe? Como que você explica isso? Tipo, Não, na verdade, o que acontece dentro de uma situação dessa daí, a gente vai falar um pouco sobre a energia que o coração transmite, tá? O cérebro ele vai entender de uma maneira diferente. Então a gente coloca como coerência cardíaca ou incoerência cardíaca, tá? Então a coerência cardíaca é quando o seu coração
Mas não o coração batendo mais acelerado, mais fraco. Não, é a energia que ele vai mandar, Sim. tá? De uma maneira sincera para o cérebro, e o cérebro vai compreender Vai aquilo lá. captar. Então, quando o seu cérebro, ele tem uma atitude, um tipo de pensamento, e o seu coração está em outra vibração, isso daí dá uma incoerência cardíaca, ok? E aí essa incoerência cardíaca aí vai te deixar maluco, porque o cérebro ele não está recebendo oxigênio suficiente, ele não está recebendo informação suficiente, ele não está recebendo sangue suficiente. Por quê? Porque o coração ele está falando, velho, não é isso não. E o cérebro fala, não, eu quero isso. Eu preciso disso. Sim. Você entendeu? Então, o ideal é você fazer essa coerência, né? Você trabalhar com o coração, Interessante. que é o coração que manda. O Sim. cérebro obedece. Todo mundo acha que é o cérebro que manda. Quem manda no corpo é o coração. Se o seu coração ele tiver numa coerência cardíaca, a sua vida vai. Sim. Eu até procurava fazer vários exercícios de respiração na época, tipo, pra acalmar a mente. Só que quando acalmava a mente, o que acontecia? Você ficava calmo demais. Mas porque talvez você não quisesse realmente ser o jogador de futebol. Tá aí. Exatamente. Ela Aí, falou tudo. aí entra a lógica. Sim, né? sim. Porque o cérebro é binário, É. né? Ele é lógico, é bit, é 0 Sim. e 1, 0 e 1, 0 e 1. Sim. E pode perceber, quando a gente não faz, quando a gente faz as coisas que não tem a ver com o nosso propósito, cara, fica difícil, fica pesado, né? É como se a gente estivesse carregando uma mochila cheia de peso nas costas. Aí a gente não consegue carregar, nossa, tá difícil, é dificultoso, e a gente não consegue desempenhar o nosso melhor. Quando a gente tá no lugar certo, na hora certa, a gente consegue, sabe? Quando a gente tá vivendo o nosso propósito de fato, a gente consegue fluir, né? Eu acredito que você, cara, com esse livro aqui, você tá fluindo. Você trouxe essa obra aqui pro mundo, né? Porque é interessante isso, mas um livro, ele é como um filho. Sim. Não é verdade? Pô, você teve um filho, cara. Hoje você trouxe ele pro mundo. Hoje ele tá aqui, sabe? O que ele vai fazer, tipo, onde ele vai chegar, acredito que, pô... Ele precisa de muita mamadeira. Hoje uma madeira. Cuidado, né? Acabei de ser vô agora, então, né? Legal. É bem pequenininho, assim. Eu quero falar dessa parte aí da família também, viu? Mas antes, eu tenho um capítulo aqui que eu até deixei aqui que eu quero falar também. Que você fala dessa coerência, né? Que é emoções e o coração. Acho que não sei se dá pra ver aqui. Mas, cara, é bem interessante isso, né? Você fala das emoções positivas ou emoções negativas, né? Exatamente. Coração como fonte de campo eletromagnético. Cara, bem interessante isso aqui. Eu acredito... O campo eletromagnético do coração ele é 60 vezes mais poderoso do que o campo eletromagnético do cérebro. Sim. Uma máquina de ECG, por exemplo, que é eletrocardiograma, ela pega o quê? Ela pega a frequência do seu coração, a energia do seu coração. Ela mede a energia, que foi aquilo que a gente conversou agora há pouco tempo aqui, né? Sim. Que é os vórtices aí da... Sim. Cara, muito top isso daqui. E tá completo, né? As emoções aí que você coloca aí é onde ele entra na coerência, raiva, rancor, falta, todas essas coisas aí, ele faz ele trabalhar errado. Sim. Agora, a gratidão, a alegria, amor, felicidade, isso daí vai mandar um sinal para o cérebro, e o seu cérebro ele vai fazer com que a dopamina, a endorfina, serotonina entra no equilíbrio de homeostase do seu corpo. Sim. E não de alostase, né? A homeostase é quando o seu corpo ele tá flat, tá? Show de bola. E a alostase é quando ele tá fora do equilíbrio. Que também tá Sim. Cara, deixa eu perguntar outra coisa. Esse podcast aqui, ele acredita que, pô, muitos jovens, muitas pessoas que querem se desenvolver, elas procuram esse podcast, entende? Que eu trago pessoas também com esse intuito. Okay. E, cara, hoje, na sociedade de hoje, como você vê essa questão, às vezes, dos jovens, tipo, várias pessoas, não é só jovem, mas várias pessoas, às vezes, tipo, essa busca constante de prazer, de prazer imediato, de dopamina, né? Dopamina. De dopamina, ficando rolando feed, às vezes até com comida, com várias coisas, sabe? Como que você explica isso? E como que você fala, como você se posiciona diante dessa situação hoje? A indústria, desde algum tempo atrás, ela já se ligou. Quem começou a se ligar foi a indústria do tabaco.
Mas aí quem não consome tabaco? Aí É. eles foram, a própria RJ Reynolds e outras empresas aí do tabagismo, Aham. eles foram migrando para a indústria alimentícia, Sim. tá? Cheetos, esses hambúrgueres aí saborizados. E, e os caras se Uhum. ligaram que, assim, a gordura, por exemplo, a gordura hidrogenada, ela é um vício lascado. Uau. Se você passar em frente a um McDonald's ali e tiver aquele cheirinho de batata frita, você pira, não Sei pira? que é. É, exatamente. Porque é gordura hidrogenada, é aquilo lá, Hum, já só de você sentir nossa, doideira. aquele aroma lá, Aham. já ativa a dopamina do seu Cara, cérebro, que é o prazer. sim. Hoje em dia é zero, porque quando eu era criança, minha mãe sempre colocava, me levava no McDonald's, Ah, sabe? Que de tanto vir no McDonald's, Coca-Cola, lanche, cara, hoje em dia pra mim não faz mais sentido, sabe? Eu até comi recentemente um lanche pra lembrar um pouco, mas, sabe? mas aí tem o caso aí de preciso de mais dopamina. Mais dopamina? Como assim? Preciso de mais felicidade, porque agora só um lanche do Mac não me satisfaz mais. Não, não mesmo. Você entendeu? Aí Uhum. você procura outras receitas de De dopamina. dopamina. Então aí você pode querer pular, por exemplo, de um bungee jumping, de uma Buscar adrenalina, né? buscar adrenalina para Hum, gerar aquela você... dopamina, aquela sensação de felicidade, de prazer que você Nossa, que tem, interessante. né? Então é basicamente o que eu falei no livro. Quando você tiver Uhum. num processo Uhum. de escravidão, por qualquer que seja o vício, troca esse vício, Uhum. tá? Se você, porque esses elementos químicos aí é gerado só pelo cérebro, por ele Sim. mesmo. Só que quando você gera numa quantidade acima do normal, isso daí deixa o cérebro em pânico, tá? Então, cada vez mais o cara precisa de um videogame, cada vez mais ele precisa fumar Uhum. um beck, cada Uhum. vez mais o cara precisa de sexo, cada vez mais, você entendeu? Então, mas é Sempre mais, simplesmente mais. é simplesmente dopamina, serotonina, é, endorfinas Hum, e troca, sim. substitui. Então você pode substituir o prazer de um lanche pelo prazer de uma caminhada, né? Interessante. Tudo que é ruim, mas que te causa prazer, você pode substituir por algo que é muito bom e que vai te dar Uhum. prazer também. Não é simples. É Hum, demorado, um você tem que. É processo. um processo e tal, mas Sim. é fácil. Legal. Cara, assim, ô Marcos, a gente tá chegando no final aqui. Eu gostaria de saber mais o seguinte, suas considerações finais, né? O que que você deixaria de mensagem aqui, cara? Esse momento é seu. O que que você gostaria de deixar de mensagem pro seu público, pra pessoa que te ouve agora, nesse momento? Se fosse o último dia de vida, cara. Eu falo, todo dia é nosso último de vida, né? É. A gente precisa viver intensamente. Cada dia a gente precisa viver intensamente. Só que eu Uhum. gostaria de saber, cara, o que que você deixaria? Essa é a sua câmera. Fala diretamente pra ela. O que que você deixaria para as pessoas que estão te ouvindo agora? Fica mais calmo, relaxa. Porque, putz, meu, às vezes eu vejo o pessoal no WhatsApp colocando vezes dois, cara. É muita correria. E a pessoa sempre tentando correr ao máximo para chegar mais rápido no objetivo. Você só vai sentir, você só vai chegar no seu objetivo se você estudar, se você trabalhar. Então, antes de eu morrer até o final do dia, por favor, seja mais coerente, menos ansioso, menos ansiosa. E se der, ainda, se for possível, leia o meu livro. É verdade. Porque você deixou uma obra-prima. E eu tô sabendo que você tem outros também, né? Ou tá pra lançar mais. Eu tô assim, eu preciso gerar, né, feedback, né, Hum, nome no mercado um sim. pouco aí, porque o que eu quero fazer mesmo é um compilado de 20 livros de uma única vez, Uhum. né, que seriam, sei lá, uma coletânea geral, assim, mas aí esmiuçando os pontos a pontos que eu coloco nesse livro de uma maneira um pouco mais genérica. E Hum, aí esse produto é filmado, é um produto que vai uhum. ser falado para poder, de repente, se a pessoa está no ônibus ou no trem, Hum.
ou no carro, aí ele coloca lá um fone de ouvido e consegue ir pegando as aulas. Aí. Legal. E assim, como as pessoas te encontram, cara? Se a pessoa, pô, ela quiser saber mais sobre o Marcos, como que faz? Sobre o Marcos é só falar com o meu querido Vitor aqui, que o Vitão, ainda vou chavecar ele para ver se ele vira o meu manager aí, porque esse cara aqui é bom de contato. Olha Procura o só. Vitor, que o Vitor ele tem o meu contato. Agora, pro livro, Uhum. é oficialnexusprime.com.br. Legal. Aí Pra lá adquirir o você já, livro. aí você já pega o livro e... Uhum. Legal. Então, pessoal, se vocês quiserem adquirir esse livro aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Acessa lá, que a página também tá sensacional. Se vocês forem ver, o livro também, cara, bom, se você quiser destravar a sua mente, cara, leia esse livro, absorva esse conteúdo, mas não fique só na teoria. Coloque em prática. Porque o que vai te trazer o resultado é você colocar em prática o conteúdo que tá aqui. Tudo que ele trouxe de experiência dele, de experiência que ele viveu, tá num livro. Hoje pra você só pegar e, cara, viver, sabe? Porque um livro, ele não é só um livro, sabe? Ele não é um monte de coisa escrita. Você precisa pegar aquilo e absorver. Quando você absorve, cara, você vive aquilo, sabe? Você tem a experiência, o contato com o autor. Então, é sobre isso. Obrigado. Você tem mais alguma coisa pra dizer, Marcos? Não, mandar um beijão aí para todas as pessoas aí que são meus amigos, minhas amigas, minha Uhum. família. Legal. E tomara a Deus aí que a gente consiga fazer bons negócios, né? Numa parceria, Claro. né? Vamos E, posicionar, vamos se e, posicionar. e colocar esse projeto aí para frente Legal. para ter resultado. É isso aí, gente. Você que assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.